Salve galera, começando Sem Rebote, programa dedicado aos goleiros, treinadores de goleiros e também para os caras que não são goleiros, mas que gostam da posição. A gente tá criando aí um grupinho bacana, né, de seguidores. Muito legal. Pais de atletas. Pais de atletas, Mas sabe o que é mais legal? Os caras estão acompanhando o Sem Rebote, né, os programas, e estão conhecendo melhor e valorizando a posição goleiro, que é o mais legal que eu vejo. E que é, na verdade, o objetivo do Sem Rebote, assim como do Papo de Goleiro, assim como da Fechando Gol, da Poker, todos os nossos parceiros que são envolvidos aí nesse cenário, que é, na verdade, valorizar o goleiro e valorizar a posição. Perfeito. Inclusive, a gente sempre comentou que o treinador de goleiros ele não é valorizado, né? Aqui ele é. Sim, com E muito, certeza. né? Isso. Mas hoje, eu vi até de seleção brasileira, Fê, você percebeu? Boa. Eu quebrei o protocolo. Elegante. Não, eu tô de sem rebote, tá sempre no peito. Mas hoje eu vim de seleção brasileira porque precisamos repercutir a convocação do Ancelotti. Vamos falar até um pouquinho de Neymar. Sim, né? Porque embora não seja goleiro, não tem como, faz parte da seleção brasileira. Mas para isso, trouxemos um cara que é fantástico. Foi um baita goleiro. E tenho certeza que se estivesse jogando hoje ainda continuaria em alto nível, você não acha? Com certeza, e mais do que puta goleiro, é um ser humano fantástico. É verdade, A gente teve verdade. o prazer de conhecê-lo, né, no evento que a Fechando Gol fez. Do São Paulo, né? Isso, e pô, cara fantástico. Grande Fernando Miguel, seja bem-vindo. Monstro Tudo sagrado. bem, valeu. Fernandão, obrigado, viu? Vocês são exagerados, gente. Que isso, Obrigado, nada, pô. obrigado pela honra aí, obrigado pelo convite. E é um prazer estar participando com vocês aqui. E super acompanho vocês desde o dia que a gente se conheceu. Maravilha. O Fernando, até contar aqui pro pessoal, pra você ver como você falou que é um cara fantástico, né? Um dia eu chamei ele no WhatsApp e falei, Fernando, eu queria fazer uma live contigo, né? Tava na fase da live e tudo. Certo. Ele falou, não, vamos fazer, vamos marcar com certeza, não sei o que lá. Mandei uma mensagem no dia seguinte, ele falou, olha, eu vou estar no treino, mas eu faço uma live contigo. Ele terminou o treino, de dentro do campo ele fez a live comigo. Tem muito goleiro que ia dar, não vou conseguir hoje, vai empurrando. Ele fez questão de terminar real, o treino. Pô, era a vida real. Cara, que legal. Legal. E foi com o Barbiroto ainda, né? Foi isso com o mesmo. Barbiroto, Legal. foi pelo Museu do Futebol essa live. Pô, top. Fernandão, vamos falar de seleção, vamos falar muita coisa, né? Sua carreira, futebol, como é que anda aí a posição de goleiros, mas acho que a gente precisa começar com a seleção brasileira. Boa. O Ancelotti fez aí a convocação, né? E os três goleiros, Alisson, que pra mim não era nenhuma novidade, o Ederson, que também tava muito na cara, Sim. mas teve o Everton. O que você achou desses três goleiros convocados? Acho que tão bem, eu acho que às vezes as pessoas elas acham que nós temos poucos goleiros, né? Temos muitos grandes goleiros e todos que fossem convocados ali iriam nos representar bem, iriam fazer e vão fazer um bom trabalho, né? E concordo contigo que Alisson e Ederson não tinha dúvida alguma em relação à convocação deles, ao protagonismo que eles vão ter na Copa. E ficava só a dúvida em relação ao terceiro goleiro, que talvez tivesse um pouco mais consolidado se não tivesse um cenário duvidoso. Talvez essa foi o grande ponto dessa convocação final, né? Todos esperavam talvez o Bento e menos pessoas esperavam nas últimas semanas a entrada do Everton, mas eu acho que faz super sentido a linha de raciocínio que foi adotada para a convocação dele, e ele, como todos os outros que foram e que não foram, merece tanto quanto aqueles que foram e não foram ser convocados. Não, com certeza. O Everton em si, ele acabou ali comendo pelas beiradas, né? Porque ele vem fazendo um trabalho muito bom no Grêmio. Ele no Palmeiras, ele teve uma pequena queda, que eu acho que é natural, né? Até você como atleta, você pode explicar um pouquinho, né? Eu acho que ele não teve, assim, uma pequena queda, não. Talvez ele saia um pouco do radar só, mas o Everton tem história na seleção, né? Todos ali que estavam naquela pré-lista, eles tiveram seus momentos na seleção, tiveram suas oportunidades, tiveram seus minutos. Então o Everton ele não chega a ser uma novidade. Eu acho que ele passa a ser uma surpresa, não é uma novidade, é uma surpresa. Sim. Ele passa a ser uma surpresa a partir da construção que vinha sendo desenvolvida a partir da chegada do Ancelotti no país. Então ele não tinha tido nenhuma oportunidade, não tinha sido convocado em nenhum momento por ele ainda, mas aquilo que ele tem como histórico e aquilo que ele vinha desempenhando, com certeza o colocavam como forte candidato a estar dentro da seleção brasileira nesse Mundial. E muito se falou, né, Fê, sobre o Hugo, sobre a possibilidade de um terceiro goleiro que eventualmente pudesse entrar numa partida para pegar um pênalti, enfim, e acabou não sendo convocado, né, e o que você acha que pode ter feito a cabeça do Ancelotti ter mudado? Porque
ele inclusive foi mais testado. O Everton acabou nem sendo testado. Eu acho que a última vez que o Everton foi convocado foi com o Dorival, não foi? Dorival. Se eu não me engano. É isso. O que você acha que pode ter minado aí, talvez, a ida do... Depois a gente fala do Bento, mas primeiro do Hugo. Eu não sei, cara. Eu acho que a decisão final ela passa muito pelo raciocínio que foi apresentado e faz sentido. As pessoas elas podem achar que é uma desculpa, é justificativa por não ter convocado o A ou B, mas a linha de raciocínio da CBF, do Taffarel e da comissão técnica que eles apresentaram, para mim faz sentido. O Alisson, de fato, ele teve episódios de lesões no Liverpool durante todos esses últimos meses. Verdade. O Everton, o Ederson, eu acho que acabou tendo também no Fenerbahçe, agora nessa última perna da temporada de lá. Isso. Então, tu ter um goleiro pronto, um goleiro maduro e com experiência de seleção brasileira e de mundial também faz sentido. Então, às vezes as pessoas podem achar que teve, porque falhou num lance, ou porque não foi bem em algum jogo. É o que se comenta por aí, o né? que foi exposto, lógico, e talvez possa ter algum fundo nisso. Mas acredito que a linha de raciocínio adotada e apresentada pelo Taffarel e o treinador, ela é muito mais aceitável do que esse discurso de que não foram convocados porque falharam. Eu tenho um adendo em cima disso, que é importante. Eu gostei do que o Taffarel apresentou, né, na entrevista que ele deu, não lembro para qual canal, mas foi coerente, realmente. E eu vou um pouquinho além. A gente como formador, tudo... Assim, é difícil a seleção brasileira ali chegar, ir bem, não falhar um jogo e não dar sequência. Então, não tem uma lógica assim, ele não foi bem naquele jogo, ele tá fora da seleção. Não faz sentido. Então, até porque não seria nem justo, né? Desculpa, mas isso é uma visão da imprensa. Da imprensa, Não faz sentido. Essa é uma ideia que a imprensa tem e se expande e se propaga, é uma narrativa que se propaga. Errou, tu deixa de ser útil. Acertou, tu passa a ser útil de novo. Não é assim na cabeça daqueles que gerem futebol. Perfeito. E nem deve ser dessa forma. Ainda bem que não é assim, né? Porque senão a gente estaria acabando com a carreira de muitos atletas em poucos momentos que os atletas falham, né? Porque os atletas muito mais acertam do que falham. Só Sim. que a entonação... O espaço que se dá para falha é muito maior do que o acerto que os atletas têm muitas vezes. E o Bento? O Bento vinha sendo convocado também. E aí teve aquele último jogo que ele acabou saindo numa bola, que eu até fiz um vídeo lá no Papo de Goleiro, achando que eu até disse que eu nem acho que ele falhou. Até discutimos no bom sentido, Entra na nossa conta, não tem jeito. Aí o pessoal fala, ele poderia ter socado a bola, mas não é uma bola que era pra socar, ela veio tranquila. Mas aí você vê que tem uma imagem que mostra ele tomando a pancada no braço e o gesto da mão dele faz isso, ó. Descoordena a pegada. E aí a bola... Enfim. Mas enfim, você acha que isso pode ter, de alguma forma, prejudicado? Eu acho que pode ter um peso, Pode. sim. Eu acho que teve peso. Talvez não tão grande quanto todo o fato que a gente falou a respeito dos momentos dos outros dois, mas pode ter um peso a questão da confiança. Em que momento chega o atleta para um Mundial? Ele chega num momento de confiança alta ou ele chega num momento de confiança baixa do seu ciclo dentro do seu clube? Então, sim, pode ser considerado esse momento de esses fatos que podem ter acontecido, o fato da exposição toda que teve, que gera impactos, talvez possa ter tido algum peso. Mas eu afirmo para vocês aqui que eu fico com aquilo que foi a linha de raciocínio do Taffarel a respeito do ciclo de cada um dos goleiros que estavam à frente, que a gente espera que sejam os protagonistas, né? Maravilha. Fê, Claro. esse é um assunto que Tem que falar. que demanda, e a gente claro. tem que expor todas Lógico. os pontos. É bem isso que eu acredito de momento, de história dentro da seleção e de também todo o currículo que o atleta tem, né? Isso eu falo... Bagagem, né? Bagagem, quando você coloca Ederson, Alisson, melhores goleiros do mundo aí já há um período, né? Estão no ranking não lá é de hoje, melhores né? do mundo. O Bento tá em formação total, ainda falando Isso. de seleção, tá? De construção de uma imagem mundial. E tem um caminho grande pela frente ainda, Tem, né? tá tudo certo. O peso da falha do Bento é muito maior que a do Ederson, que também falhou, vocês não se Sim, recordam. eu Uma bola lembro. que o goleiro bateu, ele foi sair, Lembro. a bola também entrou. Foi bem parecido, assim, o modelo. Só que é tudo a experiência. E o Taffarel
foi super coerente mesmo, porque a gente tem que levar os melhores goleiros atuais e os caras experientes, porque pensar em próxima Copa, desculpa. Eu Tá acho longe. acho que é um romantismo É um para romantismo. uma Longe. construção que não faz muito sentido Não na minha faz ideia. sentido. Concordo. Não faz. Então o goleiro tem que estar bem. O Everton, ele tem toda a bagagem Claro para que tem. assumir um jogo Campeão tranquilo. olímpico, já passou por Copa do Mundo. Ele tem até mais bagagem dentro da seleção que o próprio Ederson, de campeão olímpico. É campeão isso. olímpico. É. Então a gente tem que valorizar isso. E você lembra que eu era um nome que eu falava? Sim, é verdade. Né? você Eu sempre falou mesmo. briguei. É. Hugo tá bem, a fulano tá bem, mas o cara tem uma história ali e seleção é história junto com o momento. Então, pô, é um puta nome. E ele é um cara muito de grupo também, né? É. Tem Se isso tu, que conta. se tu for pegar um recorte também do nosso último título mundial, e que foi que começou a se construir essa ideia, não, nós temos que ter um número 1, um atleta número 2 do mesmo nível e alguém para se preparar para a próxima Copa. Eu acho que não faz muito sentido. E se tu for fazer um recorte do nosso último mundial que a gente foi campeão, os goleiros eram o Marcos, Dida e o Rogério Ceni. Ceni. É. Perfeito. Três verdade. gigantes, então Que experientes. você podia jogar a camisa, qualquer um ali resolveria. Qualquer um né? resolveria. É, Então, Como em 94. 94 a mesma coisa. Então é isso. A gente olhar para os recortes daquilo que é do passado para a gente projetar o futuro, às vezes também é importante do que a gente ficar discutindo muitas coisas que para mim são pequenas nesse momento. Merecia e todos merecem. O Fábio merecia aí. Todos merecem espaço. Nós temos grandes goleiros. Mas são eleitos 3. E os 3 que estão ali precisam ser aqueles que, na concepção de quem convoca e de quem coloca em campo, são os que mais transmitem confiança para o momento. É o ponto final esse para mim. O Fábio deu uma declaração, acho que ontem, né? Foi. E uma declaração até um pouco polêmica, porque ficou claro que ele deu uma indireta, aliás, uma direta para a CBF, né? Porque ele queria entender os critérios, porque se a gente for pensar bem, o Fábio realmente merecia ter, não agora, mas em outras oportunidades, Eu acho que aí a declaração do Fábio ela é acumulativa, né? É acumulativa. Ela é retroativa. Isso. Então não é por esse momento. Eu acho que é pelo desenrolar de Conjunto todos. da obra, né? E o Tafarel fala que o Fábio, por melhor que esteja, e não é demérito ele não ter ido, o momento não é mais o dele. O Tafarel meio que fala isso em outras palavras, assim, pô, tem toda uma história de profissional e tal, mas passou o momento dele seleção. E não tá errado também. De agora eu até entendo. O que eu não consigo entender muito são as Copas passadas. O aí- Fábio nunca ter ido pra uma Copa, Eu acho que, sempre jogando em alto eu nível. acho que o fato dele não é nem questão de Copa, é de alguma convocação em algum momento. Ter tido esse reconhecimento. Eu Concordo. acho que ele merecia em muitos momentos. Também acho. Mas enfim, isso não foi convocado e aí fica as decepções, ficam as frustrações, né? Fica aqueles que defendem, aqueles que são contrários. Então, esse é o nosso ambiente. Esse é o esse futebol. É o nosso futebol. Essa é a nossa posição. Nós temos um recadinho rapidinho aí de um parceiro que é o Boteco da Carne. E Mas eu... não, vamos ver aqui primeiro. Vamos Tá, ver o vídeo, tem videozinho. Tem um videozinho Coisa legal linda. que vai Boa. mostrar pro pessoal o que é o Boteco da Carne. Acho que já deve estar no jeito aí, né? Que é isso, Fê? Eu tô sentindo um cheirinho aí. Eu tô Nossa. sentindo. E eu fiz questão de buscar, né? Chegou claro. quentinho, foi entregue no delivery. Olha só, Meu Coisa Deus do linda. céu. Eu vou abrir, que nem fala o Guga, coisa linda. coisa linda, uns Vamos petiscos, abrir né? aqui. Esse aí é... Me Só- ajuda aí. Polentinha, né? Polentinha. Polentinha, né? Polentinha, só pra abrir aqui. Fernando, sempre tem Só não vamos botar. essa resenha. Goleiro ó, pode ou e não agora? Eu ia pode? falar agora, chegou o frango. Chegou o frango. Bom, eu já tô acostumado, todo jogo meu é um frango, então pra mim não faz... Boteco da Carne, Fernandão, fala um pouquinho Ó, aí desse parceiro. Boteco da Carne, do nosso querido amigo Paulo Rapetti.
Fica no centro de São Paulo, inclusive nós fomos lá, estivemos lá Perfeito. para conhecer o Boteco da Carne, maravilhoso. Eu comi uma parmegiana, tem uma parmegiana, tô lembrando, tá me dando água na boca. Parmegiana, mas é a senhora parmegiana, grande, bonita, maravilhosa. E quem quiser conhecer é só entrar depois no Instagram deles, fazer o pedido diretamente pelo telefone deles, que sai mais barato. Perfeito, isso. Você pode pedir pelo iFood e tudo mais, pelo telefone deles tem desconto. Então, liga no Boteco da Carne, entra lá e segue também a página deles, porque tem sempre uma informação nova. E o próprio dono, que é o Paulo Rapetti, que já esteve aqui, virou garoto propaganda agora, ele né? Tá todo midiático. Tá engraçadinho, Tá, né? Tá bem engraçadinho isso aí. pra caramba. Mas é isso, o Boteco da Carne, então, pra quem quiser comer uma comidinha gostosa, é só ligar lá, Boa. certo? O Fernandão, vou fazer uma brincadeira com você agora. Se você fosse o treinador da seleção brasileira, quem seriam os seus 3 goleiros hoje, analisando de modo geral, que joga no Brasil e fora? Seria, sim, Ederson e seria Alisson. Os dois, para mim, são unanimidade. E aí a terceira opção, eu estava gostando muito do Bento, gosto muito do perfil dele. Quando ele surgiu logo no Atlético Paranaense, eu comentava lá com o pessoal do Fortaleza, que é o clube que eu estava na época, que achava que o Bento era goleiro de seleção. E, de fato, se confirmou. Então, para mim, seriam esses 3, vivendo o melhor momento. Mas vou frisar de novo, concordo, e assim como o Tafarel apresentou a linha de raciocínio dele, para mim faz todo sentido. E nesse momento, de fato, eu levaria também o Everton. Maravilha. Agora, se você tivesse que levar só 3 goleiros jogando no Brasil, quais seriam No esses Brasil. goleiros? E isso, vamos falar. A gente tem muito goleiro bom jogando no Brasil, Tem, né? ó. Para mim, os goleiros aqui no futebol brasileiro seriam o Everton, para mim estaria na seleção brasileira. Léo Jardim Tá muito bem. estaria na seleção brasileira. E o próprio Hugo. O Hugo também vive um momento muito bom no Corinthians. Fase é boa, né? Comete os erros dele, como todo goleiro, mas desde que ele entrou ele tem muito mais pontos positivos e momentos grandes junto com o Corinthians do que negativos, o que para mim coloca ele como um grande protagonista dos goleiros aqui no cenário nacional. Ah, maravilha. Isso é legal, né? É? É por isso que eu falo, sem rebote, precisa deixar essas coisas claras. É assim, a falha é muito vistosa. Eu vou citar aqui até o Rafael. Pô, Rafael é o cara que salva o São Bom, Paulo. O tempo O todo. próprio Rafa. O Rafa também é um goleiro. É de outro seleção. goleiro. Pô, É. com certeza. Salva. Toma um gol, putz, que tá falhando pra caramba. Cara, eu fico indignado com isso, porque o Rafa já garantiu muitos pontos pro São Paulo. Fê, posso te falar? Quase todo jogo, quando o São Paulo não perde, é porque ele fez 3 E defesas. quando perde, ele já fez fez. alguns milagres. Exatamente. É. Aí vai o pessoal e fala que ele é nota 6. Ah, não. Não, o momento do Rafa no São Paulo ele é tão positivo que o Rafa chegou na seleção brasileira por méritos, vivendo Perfeito. com muito protagonismo e ganhando título com o São Paulo. Então, o Rafa, sim, tem o know-how dele é de seleção brasileira também. Ele tem espaço concordo. nessa lista aí de atletas Sim. que são considerados e talvez passou um pouco como o Fábio, se tem ideia, mas ele é um goleiro de seleção brasileira também. Eu concordo muito. E aí tem essa, né? A convocação de uns não significa o demérito dos Não, outros. é Que aí confiança uma outra do treinador. coisa. tem um- Ué, não é que é melhor ou pior, é É. um momento ali e tá tudo certo. Concordo. Você é de Venâncio Aires, Isso aí. Rio Grande do Sul. Capital Nacional do Chimarrão. Isso eu tava Caramba. vendo, é a capital do chimarrão, cara. É legal. Caramba. E aí, antes do treino, tinha aquele chimarrão? Ah, lá, um frio agora que tá, meu amigo, não toma pra tu ver se tu É engraçado, você vai pro Rio Grande do Sul, todo mundo tem na mesinha. Eu fui lá na Poker, o pessoal tem lá nas Isso. mesinhas, você passa, todo mundo tem. É o cafezinho. É. Tu vai aqui em São Paulo, vamos tomar um cafezinho lá, vamos tomar um É chimarrão. o chimarrão, né? É. E o Tafarel é do Rio Grande do Sul e tem um monte de goleiro. A escola Cara, é boa. como a escola gaúcha é bacana de goleiros, né? Eu sei disso, sofri na pele pra conseguir chegar, porque A disputa é grande, né? era grande, o meu ciclo no Grêmio lá era, imagina, na minha frente eram 83 Galato e Andrei. Caramba. É Era o um Galato. O monstro. Galato é um parceiraço. Depois eu era 85, Matheus Cavicchioli 86, Cavicchioli. 87 Marcelo Groy e Cássio. Caramba. Meu amigo, é difícil tu ver um ciclo de... vamos lá, tu sabe de todos os goleiros, talvez menos o Galato e o Andrei, que é um pouco mais, são um pouco mais velhos, né? Tem Sim. um espaço bom ali. Mas eu joguei Campeonato Brasileiro,
Matheus Cavicchioli, Campeonato Brasileiro, Marcelo Groy, multicampeão, Cássio, multicampeão. É difícil tu pegar uma safra de goleiros assim e tu falar assim, ó, todos jogaram. Normalmente joga verdade, um, no máximo 2. É verdade. E todos tiveram um certo protagonismo, tiveram seus momentos. E a escola, de fato, a Escola Gaúcha, ela é uma boa escola de formação de goleiros. O Algum, Fernando... algum ponto importante nisso? Não sei, eu não consigo identificar, Felipe. É engraçado, né? Sabe Às por que eu vezes falo isso? Eu vejo muito, é porque a gente tenta estudar um pouquinho para entender, e alguns atletas nossos são de lá, né? Tem atleta lá no São tem, Paulo? até o Felipe Preis está no profissional, é da região lá do sul. Não sabia. Eu vejo muito o lado mental, que a gente estava conversando nos bastidores. Que faz A muita frieza. diferença. Não sei pelo fato de o gaúcho ter a descendência muito alemã, enfim. Mas são coisas que eu tento estudar para entender. E tem muito isso mesmo. Eles são muito frios, eles conseguem... o atleta não adianta só ser técnico, ter um perfil e tal, mas se a mente não for boa ali, e isso leva vantagens mesmo. É fato, pode ser, faz algum sentido, mas eu olhando para a construção toda do goleiro, assim, eu não consigo perceber assim, por que o Rio Grande do Sul forma tantos mais goleiros com protagonismo do que outras regiões. Às vezes é o aspecto da região mesmo, que tem um perfil, uma característica, um traço psicológico de uma determinada função que possa dar a ele alguma certa vantagem. Às vezes tem tal região forma mais meias, tal clube forma mais jogadores defensivos. Então é muito característico de cada região do nosso país, que é uma dimensão continental aí. Você trabalhou com o Tafarel? Não cheguei a trabalhar com o Tafarel. Como é que você avalia o trabalho dele na seleção? Como goleiro, né? O Tafarel dispensa comentários, mas como treinador de goleiros? Todo mundo, em qualquer clube de alto nível, e ainda mais seleção, ele só tem o seu trabalho 100% validado a partir do momento que ganha. É verdade. Essa é a nossa cultura. É verdade. Infelizmente. É verdade. Né? Agora vamos interpretar isso. O trabalho do Tafarel é gigante. Ele tem uma carreira como treinador de goleiro que trabalhou com os grandes no país e no mundo. Teve seu ciclo, se eu não me engano, ele teve muito tempo na Itália, em algum clube, não. Na Turquia. Foi mais na Turquia, que ele ficou no Fenerbahçe muito tempo. Tempão lá. Ninguém fica num clube do tamanho do Fenerbahçe sem ter um bom trabalho. Com certeza. Ninguém trabalha no Liverpool se não tiver um bom trabalho. Exatamente. E ninguém está na seleção brasileira se não for bom o suficiente para ocupar aquela posição dele. Então, é um dos grandes preparadores, é uma das grandes referências. Foi como atleta e também é como preparador de goleiro. Show de bola. E tem uma coisa, né, que eu falo. Ele tem o que nenhum livro, nenhuma faculdade ensina. É isso aí. A vivência. Vivido aquilo na prática da seleção brasileira e se... 4 Copas, campeão. né? E foram 4 ou 3 Copas? 3 Copas. 90, 3 94 e Copas. 98. Tá 3 certo. Copas. E ninguém tem a audácia não, ninguém tem a personalidade e a tranquilidade de dar a explicação que ele deu depois da convocação. É a vivência dele que faz com que ele se sinta seguro e transmite a segurança. Fala assim, a gente convocou por isso. E ninguém questiona. Para mim é uma... Ele fala ali com a experiência dele, ele fala com o caráter dele, a honestidade que ele tem, a franqueza que a posição precisa. É verdade. Cara, e o Tafarel, engraçado. Eu entrevistei um monte de goleiro, cara, tô aqui na frente de um monstro. Mas o Tafarel foi um dos caras... O Zete, meu grande ídolo. O Tafarel foi um dos caras que eu fiquei nervoso na hora de entrevistar. Você acredita? Verdade, filho. Sério? Não sei por quê. Depois foi tão tranquilo. Eu esperava o Tafarel um cara mais sério. Ele é uma resenha. Foi na live, né? Foi naquela live que a gente fez pelo canal do Zete. Eu lembro. Zete, Tafarel e Gilmar, os goleiros da Copa de 94. E eu fui o mediador. E o Tafarel eu fiquei nervoso. Não que eu tremi nada, mas eu fiquei ansioso. Não sei por quê. Os caras que jogaram muito normalmente são assim, os que são perninhas são os que não jogaram nada. Isso aí. É mais ou menos isso. É verdade. Os gigantes são tudo gente boa, cara. Um e outro salva que não são, mas a maioria é gente boa. E sabe o que ele me solta ainda? Quando eu apresentei, falei, obrigado por aceitar aí o convite para participar dessa live do canal do Zete, não sei o quê. Aí ele falou, Fernando, cara, e parece que eu te conheço já há 50 anos, porque eu fico vendo os teus vídeos. O cara foi falar que viu meus vídeos. Legal. Aí massageou o ego. Às vezes o cara nem viu, mas ele foi gentil você entendeu? Ele é fera. Aí ele já quebrou aquele gelo, cara. É muito legal. Fera. Agora, a sua trajetória como profissional começa no Grêmio? Ela começa no Buenos Aires. Meu primeiro jogo foi contra o Palmeirense em Palmeiras das Missões. Palmeirense? O clube acho que nem existe mais. É isso que eu ia perguntar. Mas eu não existe esqueço. ainda?
Mas eu fui uma pessoa, um atleta privilegiado que comecei com grandes profissionais assim que se tornaram gigantes na indústria depois, né? Um dos primeiros treinadores que eu tive foi o Mano Menezes. Olha aí. Eu lembro até hoje, eu jogava muito campeonato amador na minha região. E lá se paga muito, o Felipe, Fernando. E aí, quando chegava o final de semana, eu era a terceira opção no time principal. E os caras iam lá e pediam, Fernando, tem jogo no final de semana. E aí os caras iam no clube lá e falavam, professor, tem jogo campeonato amador no final de semana, será que eu posso jogar? Ele falou, não, pode. Ganhar uma graninha. Pode, ganhar uma graninha, pode ir, não tem problema nenhum. Eu fiz isso fiz umas 4 vezes. Depois disso ele me chamou na sala dele na semana seguinte. Ele falou bem assim pra mim. Ele falou, Fernando, tá legal, tu ganha um dinheirinho, eu sei que tu ganha uma ajuda de custo só aqui no Guarani, por isso que eu te libero. Mas vai chegar um momento que tu tem que fazer uma escolha. Se tu quer ser um atleta profissional ou se tu quer ser um atleta amador. Sim. Daí ele falou, eu te falo isso porque eu vejo que tu tem muito potencial e tu possa ter possibilidades e tem chance de chegar em lugares que tu não imagina ainda. Mas tu tem que fazer a tua escolha. Nunca mais eu fui jogar campeonato amador. Claro. Então tinha caras importantes que foram importantes naquele começo lá. Bolívar é outro deles também. Então eram atletas no cenário doméstico do Rio Grande do Sul naquela época lá que foram muito influentes na minha formação. Você tem 1,91 m, é isso? 91. Então nunca passou nenhuma dificuldade com relação à altura, né? Não. Não, mas hoje isso é uma coisa que acontece. Os clubes não pegam. É muito difícil. Como é que você encara isso? Porque a gente sabe que tem muito goleiro com talento, que não tem altura. Cara, não existe jeito certo, eu costumo sempre frisar isso. Existe um modelo que tu acredita. E aquilo, eu tenho essa estratégia. E os caras, tu tem que respeitar os tomadores de decisão. É a estratégia que eles traçam e algum sentido eles dão para aquilo. Sim. Mas eu tenho uma outra experiência com outro treinador de goleiro que na minha época me ajudou muito também. Ele não se tornou, só campeonato regional lá mesmo do Rio Grande do Sul. Ele viu que eu andava muito preocupado com muita coisa no aspecto técnico. E aí um dia ele me chamou, Fernando, vem cá, deixa eu conversar, te mostrar um negócio aqui. Tá vendo esse risquinho aqui debaixo da trave aqui, esse risco branco? Se tu não deixar a bola passar dele, tá tudo bem. Não importa como, né? Tá tudo bem. Ele usou essa estratégia, tipo assim, desencuca com isso. E serve também pro goleiro alto, pro goleiro mais baixo. Uhum. Não existe, porque eu sou menor, eu não sou um bom goleiro. Não, tem aquele risquinho branco ali, ó. Aquele risquinho branco, se tu não deixar a bola passar dali, tá tudo certo, tá tudo bem. E é mentalmente que a gente consegue superar esse tipo de desafio, porque a altura baixa não é uma limitação, mas é uma condição imposta. Tu sabe que tu não vai passar dela. Então, mesmo. Como que tu vai lidar com isso, sabe? Vai viver a vida toda, eu não consigo e fazer melhor porque dizem que eu sou muito baixo. Meu amigo, se é o que tu quer, se é o que tu gosta, te fortalece mentalmente e faz de tudo para conseguir ser protagonista dentro dos momentos que tu tiver. Para responder do que tu quiser. É forte, né? Muito é um forte. recado até para quem tá assistindo a gente, inclusive a molecada, a gente recebe muita mensagem, no Papo de Goleiro mais ainda. Não vou crescer. É só isso. Então, não vou crescer, já fiz o teste, não sei o quê, o que eu faço? Às vezes até falo, cara, se não der certo no futebol, tem o futebol 7 que tá crescendo. E não tá errado. Não tá errado, né? Porque é mesmo. Agora, ouvindo isso, é um incentivo, até porque o cara precisa ser diferente. E para você ser diferente, você tem que trabalhar, tem que buscar e acreditar. Eu acho que é isso, né? Isso é eu vou palestrar, é a primeira coisa que pergunta. Primeira coisa. Eu falo que, assim, o São Paulo tem uma linha de trabalho, igual você falou, que a gente acredita. Não é certo ou errado, mas é o que nós acreditamos. E a gente procura o perfil desse atleta, que é o perfil que nós identificamos para a instituição. Mas o Sommer, o Raia tem... Tá. E eles não são diferentes? Tafarel, né? Eles são diferentes. Se o Sommer tivesse hoje aqui, eu queria ele no São Paulo. Por que não? Óbvio. Né? O Ederson saiu porque era baixo, né? Sim, o Ederson... Eu tenho alguns estudos lá dentro da instituição. O Ederson tinha 1,70 m com 15 anos. Hoje ele não jogaria. O estirão dele foi mais tarde. Agora cabe às pessoas, os gestores, fazerem todos os exames e ver a projeção que esse atleta oferece para dentro da instituição. É assim que a gente trabalha. E aí não está errado, Fernando, você também falar que... tem outras opções. Tem outras opções? Tem.
Um cara que é o salto a cavalo lá, se ele for muito grande, ele não consegue. É verdade, é o contrário o aí, né? piloto de Fórmula 1, se ele for muito grande, ele não performa na verdade. Fórmula 1. E tá tudo certo, gente. É isso aí. São mitos que a gente tem que... E o Tadeu hoje, que é acho que os goleiros mais baixos jogando, né? Mostra isso. É verdade. No futebol brasileiro, o Tadeu é um exemplo, né? Mostra isso. Às vezes a gente não quer deixar o cara, não dar razão pro cara. Tá sendo injustiçado mesmo, meu amigo. A gente tem que achar a solução pros problemas. Né? Perfeito. É isso O problema já tá aí. Se você é grande, se é pequeno, se é rápido, se é baixinho, se é gordinho, não interessa. Tu tem que dar um jeito de resolver o problema da tua equipe. Se tu for um bom solucionador de problemas, defender bem, tu tem mais chance de ter oportunidades boas e cada vez melhores. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da Fechando Gol? Porque aí nós vamos entrar Vamos lá. num assunto aqui voltado para treinamento específico. Aí você já aproveita e já manda bala. Enquanto você fala, eu vou fazer o seguinte, ó, Fernandão. Eu tô engasgado desse aqui, ó. que eu tava olhando. Fechando Gol, há 18 anos no mercado do treinamento de goleiro. Fernando Miguel, que é o nosso entrevistado hoje, teve o prazer de participar de um dos dias do goleiro lá, né? Que é um evento bem bacana. A Fechando Gol oferece o treinamento para crianças, adolescentes e adultos na mais alta performance e na formação desses indivíduos. A formação dos adultos, sim, eles jogam amadores e precisam evoluir. Eu sou um deles. E é isso. Para mais informações, entre em contato no telefone no 011 2533 3750 e faça aquela aula experimental e conheçam toda a metodologia. E você, que é atleta profissional, também tem lá toda a atenção dessa preparação específica em alto rendimento. Vocês já fizeram a lista de quantos goleiros profissionais passaram por lá? Aranha, Rubinho, o Everson. Há muitos. Mais de 30 atletas fazem. Mais de 30, né? Mais. Deola. Mais. Cara, Foi que eu incrível. lembro, assim, tem muito goleiro. Everson, enfim, muitos. Fernando Richter. Fernando Que é Richter, isso? Que grande goleiro. Esse daí Eu é gosto- o goleiro de videogame. Só tem goleiro bom lá, velho. Mas tem uma turminha do bar lá que eu sou fãzaço deles. Cara, tem. Aqueles caras lá são sensacionais. É Esses verdade. aí são os melhores, É, cara. é Porque verdade. o treino só é um algo a mais, é o pós-treino. Eles colocam em prática aquilo que sempre fala, goleiro é o primeiro a chegar e o último a sair. a sair. Eles são os primeiros a Legal. chegar, eles estão no pré-treino e eles ficam no pós-treino fazendo todo o recovery deles. Lá. Você Os caras sabia são que- mito. Sabia que toda sexta-feira, nosso treino começa às 5h30, termina às 6h30. É Uma horinha verdade. de treino. A gente vai embora às 10 da noite. Olha aí, ó, tá vendo? Toda sexta-feira. E É um Fê, sabe o que é mais momento legal? recovery. Sabe o que é o mais legal? Que a Fechando Gol, isso eu falo muito com o Zete. Como não tem a competitividade de titular ou reserva, é uma disputa ali de quem performa, É verdade. mas E um de puxa o uma outro. forma tranquila, sabe? Porque clube a gente sabe, por mais amizade que a gente tenha, todo mundo quer jogar. É que é o né? espaço lá. Né? A disputa é grande e a gente sabe que as conquistas é através de jogar, né? Mas a Fechando Gol é legal isso aí, porque também há uma disputa, né? Uma competitividade. Se um vai buscar a bola, aquela que era pra dar um tapa, o cara vai e segura, o outro que vem na sequência, ele quer segurar também. Ele não quer soltar. É bem isso. É muito mesmo. isso. Eu sou fãzaço do projeto da Fechando Gol. Acho que ali todo mundo tem todos os tipos de experiências possíveis para viver dentro da área específica do goleiro, né? Tem grandes caras que passaram e aproveitaram os seus momentos de vacation, né? De descanso para, não, vou aproveitar meu tempo e vou me preparar. Não é qualquer lugar que consegue adquirir isso. Perfeito. E tem um cara que quer ir lá, quero uma atividade, eu gosto de ser goleiro. E tem um trabalho de excelência fantástico, com periodização, com ideia, com identidade, sabe? Então, Fechando Gol é referência para todo mundo que gosta da essência de ser goleiro, né? Eu sou fãzão do trabalho de vocês. Mexendo o Fernando Caramba, Miguel, cara. Fechando Gol, tem que aumentar nosso... E depois dá até uma Depois comissão, desse porque, mesmo. cara, olha... ó, O homem falando, cara. e é cê uma louco. coisa também que a gente é bom reforçar, a Fechando Gol é a única no formato academia, Sim, gente. é verdade. Tem muitas Não é escolinha. aí, não é escolinha, Deixa claro. não é assim. Eu dou aula, eu sou uma pessoa física, dou aula em tal lugar, eu tenho uma academia de goleiros. Não. É um profissional que dá aula num lugar. A Fechando Gol tem mais de 12 horários diários ali para oferecer o treinamento para qualquer É das faixa 8 às 9. etária. Das 8 da manhã às 9 da noite. Então, acho treino. que é importante reforçar que é voltada mesmo só para atividade de goleiro lá. E tem um detalhe, tá?
eu já fui conhecer vários lugares que dão treino de goleiro aí em São Paulo. Não tem nenhum lugar que você tem 3, 4 professores te dando aula. Isso aí, isso Então aí. é um que chutou a bola aqui, você fez a defesa aqui, fez o giro, uma saída 1 contra 1, uma bola alçada do outro treinador. Não tem, cara. Dinâmica, né? É muita É dinâmica. legal pra caramba. É isso. Agora, por falar em treinamento específico, você sai da sua região, que é, como a gente falou, característico do goleiro, tem um tipo de metodologia e vai lá jogar no Vitória. Você sentiu diferença no tipo de treinamento? Pouca diferença. Então não teve tanto problema de adaptação. Não tive problema de adaptação. A adaptação, o problema foi o calor só. Calor, né? É. Que é- Cheguei Nossa. lá, sufoquei, saí de 0 grau de Caxias do Sul, quando eu tava na época, quando eu fui pro Vitória, e cheguei lá com 30 e poucos graus na moleira Caraca. então foi só nesse aspecto. Mas não tinha, acho que o nosso trabalho, as ideias, elas estão bem... As conexões estão muito importantes de norte a sul do país. Acho que os treinadores de goleiro se alimentam muito, eles se nutrem muito, trocam muita É informação, verdade. muita troca de ideias sobre experiência, sobre metodologia, e elas vão se complementando, sabe, Fê? Eu acho que já existe há um bom tempo essa conectividade entre os preparadores de goleiros, então por isso que a gente não sente tanto a diferença. Senti um pouco mais de diferença quando eu peguei um preparador de goleiro estrangeiro. Aí o É trabalho, a ideia de trabalho analítico deles é bastante diferente do que é a nossa aqui no Brasil. O Brasil é mais técnico, né? Não tem jeito. Eu acho que no Brasil aqui a gente preza muito pela questão técnica e força, e o trabalho do estrangeiro, do argentino, do europeu, ele engloba muito a técnica com a tática. Perfeito. Então o posicionamento tático faz parte do treinamento analítico. Então eles se baseiam a partir do tático, eles executam um movimento analítico ali, um desenvolvimento de trabalho analítico para colocar em prática. Então acho que talvez seja essa a maior diferença. Não tá errado. Não. Né? Pelo Tá certo. contrário. Voei com um treinador estrangeiro no Fortaleza, adquiri os números Quem que era o impressionantes. treinador? Santiago Piccinini, que Santiago teve Piccinini. Eu não conheço. no Eu Santos também não. É. Também não. Ele é discretíssimo, Eu não discretíssimo. conheço. Grande preparador de goleiro. Me ajudou muito e mantenho contato com ele até hoje e foi uma das grandes figuras assim durante a minha carreira. Me ajudou Ele tem muito. o trabalho dele divulgado no Instagram, queria depois até conhecer. Sabe por que, Fê, eu falo isso? Porque eu acredito muito nesse trabalho, porque o analítico, muitos treinadores, tá? Deixam muito solto, só na analítica, e no profissional não dá tempo. Não, Você não tem tempo para não, treinar. o Então, cara já tá quanto mais pronto, né, nesse Você sentido. trazer o esquema tático, e a gente sabe que hoje o goleiro é fundamental no esquema tático. Cada vez mais, né? Você gera uma jogabilidade muito mais precisa, um treino mais preciso dessa jogabilidade. Foi bom você tocar nesse assunto, porque isso é metodologia de trabalho mesmo. Isso. É uma metodologia de trabalho. E a gente tem que admitir que ela é diferente da nossa. Muito. E eu de fato no começo tive dificuldade a ponto do Santiago pensar em mudar um pouco da dinâmica dele. Só que daí eu sou completamente contra. Eu penso que eu preciso me adaptar ao trabalho. Legal. Legal. Então eu falei, Santi, segue, eu vou me adaptar, eu vou me encontrar e eu vou perceber a intenção. Porque se tu não tiver perceber a intenção do trabalho, tu tem dificuldade para crescer também. Então levou um pouquinho mais de tempo, mas encontrei, depois que eu encontrei, eu tive dificuldade para voltar para um outro modelo depois. Então Legal. é o fato do goleiro se encontrar e perceber a ideia do preparador e dentro do jogo conseguir performar. Então é isso que faz a legal. diferença. É legal pra caramba, muito legal. Você tem 2 títulos Campeonato Baiano, um ainda não como titular, 2016, e 17 como titular, é isso? Eu acho que é 2 ou 3 títulos eu tenho lá, não tenho de cabeça agora aí. Mas graças a Deus consegui coisas importantes com todos os clubes e praticamente onde eu passei. Tem título com Juventude, tem acesso com Juventude, tem título com Vitória, tem acesso com Vitória, tem título com Vasco, tem melhor campanha da história do Atlético Goianiense, tem melhor defesa do Campeonato Brasileiro com o Atlético Goianiense, que é difícil pra caramba. Caramba, Tem momentos históricos, tem título com Fortaleza também, tem título com Ceará, então graças a Deus está bem preenchido. A grandeza dele é nisso. O Fernando Miguel uma vez falou pra mim numa entrevista que o futebol do Nordeste está crescendo muito e que na verdade é muito ruim, porque ele até falou, eu apareci pro futebol quando eu fui pro Vasco, porque é o eixo Rio-São Paulo.
né? Que é muito mais... E isso tá mudando, ele falou, hoje, graças a Deus, tá mudando. Você acha que pra você foi assim também? Quando você foi jogar no Vasco, foi que o Fernando Miguel apareceu pro futebol? Eu acho que é errado a gente achar que as pessoas menosprezam o futebol nordeste. Eu costumo falar, cada região, cada clube tem a sua história, tem o seu jeito de ser, tem a sua essência, assim, tem a sua identidade, tem a sua própria cultura. Fui muito reconhecido por tudo que eu fiz em todos os clubes praticamente onde eu joguei. Muita gente que me encontra em qualquer canto do país, eu lembro de ti no Vitória, outro eu lembro de ti no Juventude, outro eu lembro de ti no Atlético Goianiense. Todo mundo lembra da gente por algum momento. O que acontece, Fê, é que os clubes do eixo aqui, pela característica do passado, se tinha transmissão Isso. Vasco, Perfeito, Flamengo, perfeito. times do eixo, São Paulo, Corinthians. Então, por isso que se tem essa dimensão maior de torcedores de maneira mais expansiva no país. Então, por isso, o Vasco tem muito mais torcedores e você é muito mais reconhecido. É nesse sentido. Não é porque um clube é maior do que o outro, não, ou uma região é melhor do que a outra. Aqui são construções históricas que vêm se desenvolver desde os primórdios lá, que faz com que um clube seja e tenha uma dimensão midiática maior que a outra. E, de fato, quando eu vou para o Vasco, a minha carreira ela toma uma outra dimensão. Mas não porque o Vasco é maior do que um outro clube e um clube é inferior. Não é por isso. É por conta de todo esse contexto histórico que tem o nosso país do início das transmissões, de mais exposição e, consequentemente, se gerou mais torcedores para alguns clubes do eixo aqui. Legal. Perfeito. Eu vou dar um recadinho rápido aqui para falar para você, goleiro, amador, profissional, seja lá o goleiro que você for. Se for amador igual eu, tá ferrado, né? Franga pra caramba. Tá precisando de luva, tem que ser luva poker, galera. A marca que tem luva para todo tipo de goleiro, tem para todos os tipos de campo, grama sintética, grama natural, dia de chuva, tem luva com a palma diferenciada, que é a é o Water Grip, que é uma luva que realmente ela dá uma aderência maior. Então aqui é o site da Poker. Se tiver precisando é só entrar lá e procurar a luva ideal para você. Tá começando a iniciação? Tem luva de palma sintética que vai ter maior durabilidade, não vai te dar tanto desempenho, porque o goleiro que está iniciando não é desempenho que ele está buscando, né? Ele está aprendendo, ele precisa de durabilidade na luva. Então tem grama sintética. O goleiro que já performa tem as luvas de palma natural. Aliás, o Fernando Miguel é aí um goleiro que sempre usou luva poker, né? A vida toda. Tem uma história gigante de luva poker com você, né? Os caras me abraçaram quando jogavam Lajadense, no Rio Grande do Sul. E eu sempre acreditei muito em relações, sabe? Então, a minha relação com eles, com o Rogério, com o Carlos... Eles são sensacionais. O Fred... Além de ser uma grande marca, são pessoas espetaculares. É isso que eu falo sempre. Então, é isso que eu falo sempre. Eu sempre fiz questão de ser leal a eles, assim como eles sempre foram leais a mim durante toda a minha jornada. Eu frisei pro Rogério agora um tempo atrás, quando eu falei com ele, que a Poker sempre foi parceira em todos os momentos. Ela não vivia de euforia ou de decepção comigo. Então, momento bom nós estamos juntos, momento menos bom nós estamos juntos também. Então, foi essa a nossa construção, foi esse nosso tipo, o nível de relação que nós tivemos. São parceiros leais que vão seguir para a vida toda. O Rogério mandou uma mensagem um tempo atrás, falou: Fernando, você continua sendo atleta poker. Então, que legal. Essa é a nossa relação. Isso legal. É muito bacana e realmente a poker é isso. E só contar uma história rapidinha, porque tem gente que acredita no mito que a poker faz um tipo de luva pro profissional e um tipo diferente pro amador. É mentira. Isso é tanto mentira que uma vez o Fernando veio jogar aqui contra o Corinthians pelo Atlético Goianiense e acho que o roupeiro acabou esquecendo a sua luva. Lembra que você me perguntou, você tem aí uma Rover vermelha? Não, é que eu queria aquele modelo. É que você queria aquele modelo, que era vermelha. Você tá querendo derrubar o roupeiro? Não, Você tá querendo derrubar o roupeiro? Mas já aconteceu. Porque acontece. Faz jurando. parte, né? Mas era lá na base, mas nesse caso não foi por isso. Mas era de fato, eu queria aquele modelo Rover. A Rover vermelha. Eu tinha um que eu ia sortear porque eu não usava. Tinha saído de linha já. Então quem tinha aquela luva ali era um privilegiado. Na época, o Carlão não estava em São Paulo, estava fazendo um projeto em algum outro estado, e eu falei, eu tenho, aí mandamos para você lá. Então isso é só para mostrar que eu, Fernando, que tinha a minha luva, eu naquele momento cedi para ele, porque ele precisava o profissional, então é a mesma luva, gente. Pô, peguei pênalti contra Foi o Corinthians, bem? Peguei pênalti em tudo. Aí o Fernando, Fernando. Aí, você arrebentou, cara. Aí, eu achei que ele ia falar, não me deu muita sorte.
Esse aqui é traíra, viu? É um traíra. Pô, cara, eu tava esperando isso. Tem goleiro, pior, Não, Fernando. pior que tem goleiro que é supersticioso mesmo. Tem. Outro tocou, né? Não pega o Tem. Sabe quem falou isso aqui? tem. O René. O René Tem, falou mas- que ninguém podia tocar na Mas luva posso dele. falar, É. É isso. Ó, e já que estamos falando de luva, eu vou deixar já um dos nossos presentes para você. É uma luva da Poker que é a Brief, é um modelo novo. Modelo papo de goleiro. É top, essa aí é muito top. Essa Aí. é top. Carlão aí tá te botando a pressão, tu não mandou nenhuma ainda não esse ano, viu? Eu parei de jogar, mas pode mandar presente ainda. Cara, é isso aí. Muito Então é isso, o recado dado para vocês aí, precisando de luva, é luva Legal. Poker, Boa, certo? Porque... Ô, Fê, a gente falou aqui da Fechando Gol, falamos de luva Poker, tudo dentro do mundo dos goleiros. Mas, como dizia o nosso querido Guga, você tem que ter um momento para relaxar, né? tem que pra soltar. Pra soltar a perna. musculatura aqui. Temos um vídeo aí que o Guguinha Boa. vai deixar um recado pra vocês aí. Rapaziada, vocês sabem onde eu tô hoje? Eu tô na Suíte Aqua da Rede Lina de Motéis, aquela que eu sempre falo no programa que vale a pena vir conhecer, que tem cama king, que tem churrasqueira, que tem uma hidromassagem com ducha dupla, ar-condicionado, uma TV desse tamanho, aquela gastronomia que vocês já conhecem e todo o quarto é integrado com a tecnologia Alexa. Alexa, abrir o teto! E tem mais, você quer aumentar o seu prazer? A Suíte Aqua pode ser integrada com a Suíte Sunset. Basta abrir essa portinha aqui, ó. E aí, quem não quiser vir no 1x1, vem no futsal, 1+4. Ou vem no futset, 1+6. Ou vem no campo, 1+10. Vem pra Rede Lina ser feliz, meu goleiro. Eu não consigo Eu não tô rir na com vez, isso, cara. cara. Eu não Ele consigo. deu bola fora. Ele fala que deu bola fora. Esse é o Guga Machado, Guga que aliás melhor, hoje não cara. está aqui, Isso. porque como vocês sabem, o Guga é músico, tá ensaiando, acho que com o Angra, né? Tá ganhando bem, fazendo Tá ganhando pouco, hein? bem, viu, menino? O Eu menino tô de ali- olho É, nele. tô de olho também. Boa, Fernandão, boa, você meu. jogou no Fortaleza, aliás, foi muito bem lá, tem títulos pelo Fortaleza, e depois você foi pro rival. Você sentiu alguma represália, alguma torcida? Não? Como é que foi essa situação? Não, acho sei que lá? tem as redes sociais, elas tem aqueles que gostam, aqueles que odeiam, aqueles que te chamam de traidor, aqueles que acabam, vou esquecer de ti para sempre. Mas enfim, mas foi uma escolha madura minha, um projeto importante também. O Ceará é um grande clube, está na mesma prateleira do Fortaleza, eles Sim. são rivais do mesmo nível para mim, só que em momentos diferentes naquele momento, né? Sim. Fortaleza vivendo seu ápice, né? Seus melhor momento, os tempos dourados ali do clube, e o Ceará na Série B. Mas não tive nenhum tipo de represália, assim, não. Eu também não percebi, eu não dou muita importância para isso, não. Para mim, o que Certíssimo. importa é a convicção que eu tenho no movimento, e foi isso que aconteceu. O Fábio foi muito importante, que é o meu agente, o Mancini também transmitiu muita segurança, e o próprio presidente João Paulo, que estava lá na época, que conduziu com muita honestidade, até mesmo com o Fortaleza. A gente nunca botou para baixo do pano do Fortaleza, a gente sempre foi muito claro em tudo o que estava acontecendo, a gente já estava percebendo que o nosso final de ciclo estava chegando no Fortaleza, e a gente abria para o clube que a gente estava escutando, já estava pronto para assinar pré-contratos, estava liberado para assinar pré-contratos, né? Mas a gente foi sempre dando todos os passos que a gente deu foram honestos com os dois lados, né? Mas foi tranquilo, pô. Infelizmente aconteceu o que aconteceu comigo, né? Tive a infelicidade da lesão logo depois de 5 jogos no clube, depois vivendo um ótimo momento de inicial junto com o clube. Mas aí são coisas que acontecem, são situações que os atletas eles estão expostos e sujeitos a viver. Muito. Então, triste porque foi num ciclo final da minha carreira, onde eu queria muito mais desfrutar desse ciclo do que ter que enfrentar um momento de superação para poder voltar a jogar algum jogo ainda. Quanto tempo você ficou parado nessa lesão? A lesão normalmente tu fica 1 ano parado. 1 ano, né? Minha lesão foi em fevereiro. Eu fui liberado para os treinos já no mês de novembro, ali, metade do mês de novembro eu estava treinando com o pessoal. E aí no mês de janeiro depois foi que eu estava pronto, estava disponível. Não estava pronto, eu estava disponível para treinar junto com o pessoal, porque o início assim, é muito difícil, sabe? Então foi praticamente 1 ano que eu fiquei ali de superação, e aí a partir disso vem as limitações, vem as consequências, né, de uma lesão grave desse nível, associa-se a isso a idade, o desgaste que também já vem junto com a carreira, né?
que fazem com que tu sofra e tenha que tomar múltiplos cuidados, né? Isso me limitou bastante, consegui jogar alguns jogos, se não me engano eu fiz 12 jogos ainda, alguns pelos campeonatos regionais e, se não me engano, 9 pelo campeonato brasileiro. Mas com muita limitação, muita dor, o que comprometeu muito o meu rendimento e a minha performance. Cara, a gente que é do amador, quando a gente tem uma lesão e a gente vai voltar, até eu tive algumas lesões e você me ajudou muito, uma delas foi a ruptura parcial do colateral, do ligamento do joelho. E você lembra como eu tava com medo, né? De fazer movimento bobo, eu tava com medo. Amador. Como que é para um atleta profissional que tá no alto rendimento? Não, durante todo o tratamento tu já desenvolve o aspecto psíquico também, né? Então, o medo inicial, ele existe para todos. Mas a gente vai superando isso com dinâmica, com treino, e aí entra a expertise dos fisioterapeutas, dos preparadores, que você vai, através dos trabalhos, tu vai esquecendo isso, entendeu? Dando foco, né? Tu não fica tão concentrado. Se tu concentra na ação, tu esquece Então, vocês são preparadores, vocês sabem melhor do que eu sobre isso. Então, eu não tinha nenhum tipo de receio, de medo, insegurança. O que eu tinha era limitação mesmo. Limitação. E estava muito evidente, e foi por isso que eu decidi, de maneira honesta, com o Guarani, quando eu tinha acertado com eles, não levar adiante o contrato que eles tinham proposto para mim. Porque começo dava para sentar em cima do contrato. Sim. Talvez durante 5, 6 jogos ali com certeza não seria eu o problema. Seria fácil transferir para outras responsabilidades dos insucessos. Mas depois de um tempo eu tenho certeza que eles veriam que o problema seria eu. Então eu não queria me colocar naquela condição, não queria colocar o Guarani naquela condição. E foi por isso que eu, de maneira consciente, racional e difícil, tomei essa decisão de parar. O Fernandão, mesmo. deixa eu... É um assunto que ele chega, né, na carreira de todo atleta. Não tem jeito, né? As lesões, elas limitam muito, né? E como foi, assim, você perceber, cara, eu não vou dar conta. Eu não sou mais o Fernando. Ou se é que teve isso, né? Eu não vou conseguir ser mais o Fernando. Eu acho que é um dos pontos, não é ponto fraco, mas eu fui muito crítico comigo mesmo. Eu sempre subi muito a minha régua. Mas a gente faz leitura, eu acredito que a gente precisa ser honesto com nós mesmos, né? Então, quando eu volto de lesão, quando eu começo a performar, tu começa a perceber que tu não tá conseguindo chegar em bolas que você chegava. Eu estava muito propenso, eu tenho muita dificuldade até hoje, e isso ficou muito evidente depois da cirurgia, da minha ativação muscular na perna esquerda. Ficou muito ruim minha ativação. Não sei porquê, se tem influência da cirurgia ou não. Mas pro meu lado esquerdo, praticamente eu só deitava. Os caras batiam, eu tentava, não conseguia a ativação necessária para fazer a mecânica do salto. Então começou a ficar muito evidente isso. E quando eu me apresentei depois de um período de férias, quando eu me apresentei no Guarani, ali ficou mais evidente ainda. Só que associado com isso, começou a acontecer episódios de edema no meu joelho. Então, se me expusesse a muita carga, o meu joelho inchava. Então, eu passei principalmente depois do segundo semestre do ano passado, no pós-mundial de clubes ali, certo. Eu voltei a treinar, treinos mais intensos, volume no joelho. Limitação, aí sim tu está exposto a uma nova lesão, né? Porque o edema ali, ele gera algum desajuste ali que tu tá mais propenso a romper de novo o ligamento. Então o joelho inchava de um ponto que eu não conseguia dobrar, não conseguia passar por uma barreirinha dessa altura assim. Caraca. Então eu tive que lidar com tudo isso, então eu ficava um período, treinava, tinha que ser muito controlado. Depois daí quando não controla, que são os mini-jogos, essas coisas assim, gerava uma carga maior no meu joelho, volume. Aí funciona, tira o líquido do joelho, espera a inflamação regredir, estabiliza, volta pro campo. Então eu já não suportava mais viver esse tipo de momento, sabe? Eu não gosto que me limitem. Eu não gosto que me controlem no dia a dia do treino, assim. Eu não gosto, nós vamos fazer uma carga controlada para ti aqui. Uma coisa é tu fazer uma carga controlada, outra coisa é tu ter que baixar a carga por conta da tua condição física. Perfeito. Então, eu estava completamente desconfortável com essa situação e os meus treinos, eu já comecei a perceber que eu já não conseguia dar respostas e eu percebi que eu seria um problema com o Guarani e achei que eu não seria,
que não seria legal da minha parte, depois de tudo que eu vivi, sentar em cima de um contrato simplesmente para receber uma grana do clube ali e criar um problema para eles, porque eles apostavam e acreditavam que eu seria uma das referências, um dos pilares deles, que entregaria vitórias para eles, que faria defesas decisivas. E já na minha apresentação, na minha chegada, eu já percebi que não tinha isso, o clube percebeu também, sem contar que já teve um evento também de extravasou líquido do meu joelho ali, já teria que ficar 1 mês e pouco, já começaria o Campeonato Paulista no departamento médico. Falei, gente, olha só, eu sei que vai dar uma confusão do caramba para vocês vão tomar porrada de tudo quanto é lado, mas vamos procurar uma solução para isso agora, para que esse problema não seja um problema que engula vocês durante o Campeonato Paulista, durante a Série C ou a Copa do Brasil. Então vamos achar uma solução, eu vou colocar um ponto final aqui, eu vou pedir desculpa pelo constrangimento, pelo problema que eu vou gerar, mas acho que eu vou encontrar a solução e vou dar a solução para vocês aqui e conseguir ter sucesso na temporada, porque eu não vou conseguir ser o fiel da balança para vocês. Então, antes de ser honesto com eles, eu fui honesto comigo mesmo, decidi conduzir dessa forma. Certo ou errado, não sei, foi a forma que eu achei que deveria conduzir e foi assim que aconteceu. Foi muito profissional. Foi pra caramba. Eu ia falar que, assim, muitos teriam sentado em cima do contrato, né? Muitos teriam feito, empurrado com a barriga. A gente sabe como que funciona, Não, acho né? que é um jeito Foi profissional. Eu acho que Foi é um jeito, muito profissional. acho que é muito. até é um jeito. Eu não gosto dessa interpretação assim, ó, sentar no contrato. Eu acho que eu nem deveria ter usado essa expressão, mas era muito conveniente para mim. Sim, E talvez, claro, talvez, mas, pô, o Fernando perdeu uma oportunidade de botar mais um dinheiro para dentro do caixa, mas eu repito, por toda a minha história, por tudo aquilo que Certíssimo. graças a Deus eu consegui adquirir através do futebol e por todos os momentos que eu vivi. E eu sou apaixonado pelo esporte e sempre preguei que uma das principais características de um atleta é ser leal ao esporte. Então eu não podia de maneira nenhuma estar numa condição e eles com expectativa de que eu estivesse numa condição, sendo que eu não podia entregar para eles aquilo que se esperava de mim. Então esse foi o ponto. Na verdade, terminou um ciclo de atleta, mas da pessoa manteve. Claro, que é o mais Porque você importante. mostrou a pessoa que é. É. E aí, Profissionalismo. para dar continuidade no futebol, não adianta só ter vivido ele e não ser uma pessoa ferrada. Caráter conta muito. Principalmente esse gestor, enfim, eu não sei qual área que você vai seguir, né? Dentro que eu sei que você vai dar sequência aí no esporte, porque você gosta. A gente até vai entrar nesse assunto aí. Mas isso é muito legal, cara, porque você soube terminar o ciclo atleta da melhor forma possível. Foi legal, mas não é fácil não, filho. Não é fácil, mas é o que você tinha, né? O que eu falo, lógico, você quer terminar fazendo bons jogos e tal, mas não tinha jeito de acontecer isso, né? Mas você não acha, por exemplo, a gente até entrou nesse assunto, eu falei sobre o Neymar, né? A convocação do Neymar. A gente vê que o Neymar tem uma limitação física. Dá pra perceber, você vê, agora ele foi convocado e tá com problema na panturrilha. Já não vai jogar o amistoso contra o Panamá. Você acha que foi um acerto ter convocado o Neymar? Pela repercussão no país inteiro, sim. Eu acho que gerou algo diferente no país. Do torcedor, né? Com certeza. Eu não achei que fosse gerar... Eu não imaginei que teria uma repercussão tão positiva. Eu tô falando de maneira... E é orgânico isso. Perfeito. O torcedor, tipo assim, vibrou pela convocação dele. Então fez sentido a convocação dele, sim. Agora acho que até saiu algum bastidor que eu andei lendo em algum site, alguma matéria aí, de que o Ancelotti teve uma conversa com ele antes e frisando justamente para ele as dificuldades que ele percebia nele. E que ele deveria respeitar a forma que ele seria utilizado dentro da estrutura, né? Então o atleta ele sabe quando a condição dele fica difícil, piora. Dizer que ele não pode produzir, eu acho que é demais. Acho que ele pode sim oferecer muito nessa Copa do Mundo. Acho que ele tem força, tem capacidade para isso ainda. A questão toda é que a gente espera que ele faça isso durante 90 minutos. Se ele fizer isso durante 5 minutos em campo, foi positivo pra caramba. Então é assim, mas que também trazendo para o nosso contexto, são situações diferentes, porque
O atleta ele consegue se proteger um pouco mais, o atleta de linha consegue se proteger um pouco mais. A gente não tem como, né, Felipe? Exposição fica O muito tempo maior. todo, né? Então, era o que estava acontecendo comigo. Eu já não tinha mais como saltar, então eu só Perfeito, deitava. Então, perfeito, eu só cara. deitar, o atacante que deita, tá tudo bem. O goleiro que deita, toma o gol. Toma o gol. Ou seja, o atacante erra 3 gols, mas faz um. Tá tudo A bem. gente fez 3 defesas, Tomou um gol. Isso é perfeito, Não cara. adianta ficar bravo com isso, não, cara. Pra ser goleiro tem que entender isso. É isso. assim, não adianta. É o que nós eu escolhemos. peguei, falhei, ninguém me. É assim mesmo. Perfeito. A nossa Fernando, função tô é muito essa. feliz, Então, cara. a nossa posição ela é crítica mesmo. E a gente precisa compreender essa dinâmica e não se perder no meio dela. Legal. E você sente saudades de treinar, de jogar? Conta pra gente. Fechando o gol tá aberto lá. Olha Quando lá. quiser fazer um trabalhinho, você já Teve um sabe, episódio vai na minha cidade lá agora, porque desde que eu parei de jogar em dezembro, eu participei de um joguinho só. Não tinha tocado na bola. Minha filha, um dia, eu na academia, minha filha, pai, molecada hoje em dia é folgada demais, né? Molecada, minha filha, pai, meus amigos me ligaram aqui e perguntaram se tu não quer jogar uma peladinha lá com eles, num horário, quer jogar um horário. Eu falei, como é que é, minha filha? Meus amigos aqui, meus colegas me ligaram, eles querem que tu vá jogar um horário com eles. Falei, os moleques folgados, mas eu vou lá responder pra eles, eu vou lá. Cara, eu fui lá, os moleques divertidos pra caramba, e eles pediram, a gente quer que tu vá no gol. Tá bom, eu vou pro gol. Rapaz, eu dei a vida, Felipe, comecei a entrar na vibe dos meninos, eu falei, eu não vou deixar esses meninos fazer gol, não. Cara, eu cheguei em casa imundo, assim, ó, me joguei, competi, dividi bola com os meninos, e foi extremamente divertido. Então eu sinto muita falta. Eu sinto falta porque uma dos predicados para mim que um goleiro precisa ter é ter prazer de treinar, é ter prazer de jogar, de se jogar, de defender, sabe? E eu fui um goleiro que tinha paixão pelo que eu fazia. Então eu sinto muita saudade do que eu fazia, da rotina, da pressão, da cobrança. A gente tá até saudade dos caras me chamando de frangueiro, velho. Vai embora, não quero mais estar aqui. Sinto saudade de tudo, cara. Toda essa pressão, tudo que envolve o nosso meio, eu sinto muita falta. Você gostava de treinar, né? Demais. Porque a gente já ouviu, o Roger brincou aqui, falou, eu não gostava de treinar, não. Mas você gostava. Mas posso falar, Fê, mesmo o Roger, o Fernando Miguel falou isso aí. Não tem como. Ele podia não gostar de alguma parte do treino, trabalho. Igual o Zete. O Zete a gente até brincou aqui, mas não gostava de correr. Mas o treino ele gostava de o fazer. treino em si, né? O fundamento do porque goleiro. tem que gostar, cara. Tem que Tem gostar. que gostar. Cair, levantar, aquele chão molhado, frio, molhado. Você tem que gostar, cara. Tem que ser louco. É o famoso louco. É o louco. Tem que gostar. Pra mim, se não gostar de ser goleiro, de treinar, tu não consegue jogar. Eu não vejo. Eu não consigo ver assim um goleiro. Não, eu gosto de jogar e não gosto de treinar. Cara, com todo o respeito, Fê, não é goleiro. É verdade. Eu gosto de fazer os dois. Eu tô claro que sou amador, mas eu gosto em treinar. Amador, Nós temos um amigo nosso, o Roberval, que ele, olha a loucura. Ele vai treinar na Ficha no Gol, aquele treino que sai destruído. Ele sai de lá, toma um banho e vai pro Clube Sírio jogar. Ele sai do treino e vai jogar. Mas a chance de lesionar é grande, porque o treino já vai lá em cima, tá né? Lá em cima. Faz o complemento. O complemento é o jogo. Ele fala isso. É o treino ele pro fala grupo, isso, né? Ele fala isso, ele fala que é o complemento. E é isso. Felipe, vai um. Ô, Felipe, vai uma ou duas bolas só lá. Ele fala isso. O Marquinhos, pegar o Marquinhos, que treinou no Fluminense, era treinador de goleiro do Abel. O Marquinhos sensacional. E o Marquinhos, ele era pegado, viu, cara? Era puxado o treino com ele. Nós íamos 1 hora antes dos treinos dos caras. E aqui, ó. Caraca. Descia a ripa. E nós chegava depois, o Abel começava o treino no campo. O Marquinhos, eu falava, Marquinhos, não tem mais condição de ir lá. Ele falava, meu filho, ó, nunca morreu ninguém comigo, pode ir. Sensacional. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Aí vocês vão poder explicar melhor, né? Até para as pessoas entenderem. Eu tenho percebido que cada vez menos se treina a parte técnica. A fechada. E muito se coloca, às vezes, no aquecimento, você faz né? É o treino analítico. O analítico. E porque o goleiro, ele teoricamente precisa chegar pronto pro profissional, né? Acho que essa que é a ideia. Ele chega pronto, então você trabalha... Você tem que entregar ali o mais pronto possível. E aí você faz só uma manutenção da parte técnica ali, né? Sim. E muito tem se trabalhado a parte situacional. Você gostava de fazer isso, desse situacional? Gosto. Eu acho importante, mas eu acho que talvez
talvez a tua interpretação sobre aquilo que é um trabalho técnico focado, talvez possa estar um pouco confusa, assim, mas a gente nunca deixa de fazer uma parte técnica. Um aquecimento de pegada, de deslocamento, é um treinamento técnico. Sim, sim. Só que às vezes as pessoas, é só um aquecimento. Não, é um treino técnico. Já é um treino técnico que tu tem que fazer concentrado ali para te aperfeiçoar a tua técnica. Aquele que não tem, melhora. Aquele que já tem, preserva ou aperfeiçoa ela, né? Então, o treino técnico está presente em todo o tempo. Em todo momento ele é desenvolvido, ele é colocado. O que insere, sim, é a situacional, que é o trabalho mais focado na parte tática da posição do goleiro daí, né? Mas em todo movimento, em todo trabalho, em toda execução, o trabalho técnico, ele faz parte da construção e do trabalho do dia a dia. Legal. E querendo ou não, esse trabalho situacional é aquilo que vai chegar mais próximo da realidade de um jogo, que é o que o goleiro precisa, né? Isso, o Zé fala muito bem isso. Desde quando o goleiro começa a jogar no gol, até quando ele termina a sua vida como goleiro, ele vai treinar o técnico. Ele vai falar, talvez menos queda hoje, né? Não vai ter a bola aérea, mas vai ter o técnico, né? É isso mesmo. É isso aí. E o pós-carreira? Como é que você está se planejando aí? O que você pensa? Quer ser diretor, treinador? Qual que é a ideia do Fernando Miguel no futuro? Eu estou respeitando o meu ciclo do pós-carreira, né? As pessoas acham que é fácil parar de jogar. Parou de jogar. A vida continua. A vida continua para os outros. Para a gente ali é difícil pra caramba tu passar esse ciclo, sabe? Meu primeiro momento foi de euforia, de alegria total, poder ter parado até antes, estou feliz. Só que o passar do tempo você vai se sentindo, não é inútil a palavra, mas tu fica um pouco perdido na tua rotina. Eu tinha noites que eu ia dormir pensando, puxa, eu vou ligar para alguém, vou pedir para ver se arruma um clube para mim voltar a jogar, porque eu sentia necessidade de utilidade. A vida meio sem rumo, assim. Mas até onde eu tenho conversado com grande parte dos atletas, todo mundo teve as mesmas situações, viveu esse mesmo tipo de sentimento, de pensamento, sabe? E depois se encontrou. Então, eu tenho feito hoje, tenho me movimentado mais, tenho conversado com muita gente. Legal. Essa semana aqui em São Paulo é para isso. Fico feliz de poder ir no Corinthians, as pessoas me receberem, de ir no Palmeiras, as pessoas me receberem. Eu vou no São Paulo também. Amanhã as pessoas vão me receber também. Então, isso é o maior ativo que eu tenho da minha vida. E que vai nortear e que vai me dar a direção certa ali na frente para esse melhor caminho. Talvez aí na frente a gente tenha novas notícias para dar a respeito dessa sequência aí, mas aí a gente vai esperar isso amadurecer bem. Eu não quero antecipar nada, eu quero construir de maneira sólida esse próximo passo, e a partir do momento que eu entrar nela, eu vou entrar de corpo e alma também. Que legal. Fê, eu vou ter que sair fora das 4 linhas ali. Como que é com a família? Porque a rotina a gente sabe de um atleta de alto rendimento como você, viagens, treinamento, quase não em casa. E agora? Com os filhos, enfim, com a esposa já entendeu essa nova fase, enfim, elas entendem. Curiosidade mesmo. Elas entendem. Tá? Eu acho que vai resumir o que aconteceu comigo, vai resumir um pouco e as pessoas vão entender. A minha preocupação depois que eu parei de jogar, todo mundo me ligava, eu falava assim, não, meu objetivo é as meninas funcionarem, deixar elas tranquilas aqui, botar elas na escola, ajeitar a nossa rotina por aqui, deixar elas bem. E aí, beleza, era sempre esse meu discurso. E aí um dia eu estava com um psicólogo que estava me acompanhando, e aí eu falei, não, as meninas agora começaram a ficar bem, já estão funcionando, tá tudo certo. E o psicólogo falou, é lógico que elas estão funcionando, quem não está funcionando é tu. Então, é mais ou menos isso. A família, elas conseguem se adaptar melhor. Logicamente, foi um choque importante, porque dentro da nossa construção para esse ano, nosso planejamento para esse ano, não estava... nós iríamos jogar, eu iria jogar. Então, a nossa vida atleta, nossa família de atleta ainda estaria de em pé, né? Certo. Então, na hora que eu decido parar de jogar, é um pouco chocante para minha esposa, é um pouco chocante para minha filha também. Minha esposa é um pouco menos, mas a minha filha de 14 anos, a Manuela, ela sofreu muito porque ela sempre viu o pai dela atleta. Então, ela vivenciou as etapas, já vivia de maneira mais real a nossa rotina, as pressões, as cobranças, as críticas e esses movimentos que a gente fazia. Então, ela também estava expectativa para esse ano e ela sofreu um pouquinho mais.
Mas a gente se adapta, a gente se encontra, porque a nossa base é muito sólida, a gente se ama e a gente sempre cuidou um do outro. E não seria diferente nesse pós-carreira. Então, por mais dificuldades que a gente possa ter para se encontrar, a nossa força está em cuidar um do outro. E é isso que faz com que a gente consiga sair e encontrar um novo caminho de maneira mais rápida e eficiente e saudável. Que legal. A gente tá chegando no finalzinho do nosso programa. Vamos fazer o goleiro mutante? Vambora. Eita. Aí depois Isso eu aqui tenho vai uma ser legal. última pergunta pra gente encerrar. Beleza. Goleiro mutante, Fernandão. Lá vem pegadinha. Não, ó, você vai formar o goleiro Ideal. ideal na sua cabeça com algumas características que eu vou falando. Lembrando que pode ser de qualquer É. época, qualquer goleiro, você pode se incluir, pode colocar qualquer goleiro que tiver dentro da característica. Vamos lá? Debate pronto? Cuidado que ele é traíra, viu? Não, só não. Bate pronto. Goleiro mutante aqui. Vai sair um goleiro desequilibrado pra caramba. Vamos lá. Qualidade técnica. Qualidade técnica, Tafarel. Boa. Começou Sair bem. das bolas aéreas. Sair de bolas aéreas, Tafarel também. Boa. Defesas difíceis. Fez difícil. O milagre. Alisson. Boa. Enfrentamento 1 versus 1. Alisson também. Bola no chão com o pé. De defesa com Saídas de bola. Ah, Construção de jogo. Ederson. Voleio. Rogério Ceni. Estilo. Estilo. Fala, caramba. Darley. Darley. Pior O Darley. que, ó, Era Eu vou estiloso. falar que era. Ele Era revolucionou, ele deu um... Primeiro goleiro a jogar com essas camisas mais apertadas que depois E virou com o uniforme da mesma cor. É. Eu lembro muito Primeiro. disso também. Vamos lá, até perdi a linha de raciocínio. Personalidade? Personalidade, Marcão. Boa, muita personalidade. Aquela falta, Marcelinho Carioca batendo, quem você colocaria no gol? Quem eu colocaria no gol? Vou falar de um goleiro que ninguém nunca ouviu falar, provavelmente. Nivaldo. Nivaldo. Goleiro da É, Chapecoense. Eu vou pesquisar ele depois. parou, Eu né? adoro pesquisar De essas saída coisas. de gol também eu posso encaixar o Nivaldo. Tô sendo honesto. Bem? É demais. Nivaldo. Os eu caras vou- batiam, eu cruzava a bola na área, o Nivaldão ia lá em cima. Que Essa vez, legal, cara. essa vez que os caras não conhecem, não dá nem pra falar que o Pet é meu amigo, Petkovic. Não tinha como chegar naquela bola da foto do Pet. Então, O Pet era um absurdo. mas deixa eu ver, deixa eu pensar um pouco mais, um goleiro mais conhecido da galera, talvez. Pode ser, Mas pode ser o também, Nivaldo. mano. Não, tranquilo. problema. Nivaldão, vou dar uma Nivaldo. moral. goleiro. Eu vou pesquisar depois, O eu Nivaldo gosto. tá com moral. É. Tá com moral. Muita moral. E aí a pênalti, decisão de pênalti, quem você colocaria? Pra defender um pênalti, Everson. Everson, boa. É isso. Goleiro mutante, legal. Pô, Pra encerrar mesmo, se você fosse o presidente... Olha só, hein? Essa aqui eu inovei. Se você fosse o presidente da FIFA, o que você mudaria no futebol pra tornar o futebol mais justo? Mais justo, eu Ou acho. mais fácil pro atleta? Vou falar dos goleiros, cara. Esse Claro. negócio do goleiro não poder adiantar. no pênalti? Lógico, cara. Um passinho pra frente poderia dar. Concordo. Acho que passinho, é demais. né? Um passinho, Passinho. passinho. Mas tirando isso, acho que os caras têm trago regras aí que têm melhorado o futebol. E tem que cuidar para não trazer regra demais e achar que eu vou trazer mais meritocracia pro futebol e pode estragar, sabe? Eu acho que o legal do futebol é essa polêmica, foi falta, não foi falta, a bola entrou, a bola não entrou, o goleiro tá fazendo cera para segurar o jogo. Acho que tudo isso faz parte da essência. Lógico que se extravasou um pouco, mas acho que quando traz regras demais assim, começa a querer controlar demais as coisas, acho que pode perder um pouco da Da essência, né? o futebol ele é pura emoção, sabe? Pô, a semana as pessoas falam, mereceu ganhar, não mereceu ganhar, foi pênalti, não foi pênalti, estava impedido, não estava impedido. Eu também vejo isso. Então, às vezes os caras querem controlar demais, querem tornar, vamos fazer um futebol super justo, e as pessoas acabam esquecendo dessa parte imprevisível, sabe? Sempre vai ter alguma coisa que as pessoas vão achar que deveria ser diferente, mas que faz parte dessa indecisão. Que é o Concordo futebol. muito. Você sabe uma coisa que eu me peguei a pensar? Como vai ser a Copa com o VAR?
Você viu que agora o VAR vai até interferir também em bola, por exemplo, que saiu ou não saiu no escanteio. Porque já precisa você comemorar um gol de uma classificação e ser anulado. O Brasil inteiro comemorando. Mas isso é a Mas eu realidade. sou a favor do VAR, mas eu não concordo, não gosto muito do modelo. Não é questão da dinâmica. A gente que jogou, Felipe, que tava junto com os caras o tempo todo, assim, cara, é uma gritalhada. Eu fico pensando, como que o juiz consegue tomar decisão? É verdade. Porque ele joga o jogo todo meio que narrando, assim, o que tá acontecendo na ação, sabe? Cara, e é muito confuso. Às vezes eu encostava no ar e falava assim, o que tá gritando? O que tu tá gritando aí? Não, eu tô falando o que aconteceu no lance. Cara, às vezes ele precisa de interpretação rápida ali. Aí ele tem que olhar, ele tem que interpretar e ele tem que falar ainda. Não, só tem que decidir, foi falta ou não foi falta. Acabou. Acabou, é isso. E aí fica essa confusão, assim, eu acho que as pessoas, elas não complicaram o futebol, eu acho que eles complicaram muito mais o árbitro com essa dinâmica que eles têm utilizado aí. Acho que volto a frisar, o VAR ele é super importante, ele traz muitas correções justas, né? grotescas às vezes que aconteciam, mas acho que ela tem muito mais atrapalhado o árbitro do que prejudicado o futebol. Então acho que de encontrar uma melhor maneira dos árbitros conseguirem ficar mais leves com essa ferramenta ali, sabe? Que às vezes eu acho que eles têm que se preocupar em falar, em narrar o que está acontecendo ali e atrapalha muito mais eles na tomada de decisão, e é por isso que muitas vezes eu acho que eles podem cometer alguns erros que, se não tivessem esse modelo, talvez eles não cometeriam. Show de bola. A música. Presentinho aqui do Sem Rebote. A camiseta não chegou ainda, mas tá chegando, já me avisaram, viu? Não, eles me avisaram, ó. Boa. E tem também aqui uma canequinha do Sem Rebote pra você. Aqui o bonezinho. E, Fernandão, te agradecer muito, cara. O do Guguinha sempre pergunta aqui 2 músicas que você escuta, gosta de escutar, ou antes do jogo, ou depois do jogo. Músicas que, de repente, fazem sentido pra você, enfim. Tem uma que eu gosto muito, se chama Só o Começo. Muito boa, gosto muito dessa. E a outra, qual que eu vou falar? A outra, eu não sou um cara muito bom de música, não, cara. Mas acho que tem outra música que é legal, que eu gosto também, é Dançar na Chuva. Legal. Boa. Maravilha. Então já estão na nossa Já playlist. vai pra nossa playlist. E te agradecer muito. Muito. Obrigado por aceitar o Cara, convite. Que é isso, eu que agradeço Cara que vocês. sempre, demais, cara. toda vez que eu chamo, me É. responde sempre educado, sempre muito Sempre, bacana. sempre. Cara, obrigado, Valeu, de coração. rapaziada. Sucesso pra vocês aí, foi um prazer estar participando. E a gente Valeu. vai mantendo contato aí. Sempre. Maravilha, Sempre. obrigado. E você acompanhando o Sem Rebote já sabe deixar aquele like, compartilhar com os teus amigos goleiros, não goleiros, porque a resenha ela vai além de goleiro, né? É futebol, fala de muitas coisas interessantes. E o Sem Rebote, como sempre, tá aqui pra defender a categoria, tá certo? Perfeito. Semana que vem tem mais Sem Rebote, ao vivo provavelmente. Isso aí. Conte com a gente, tamo junto, valeu. Valeu.